Voltamos com o nosso programa Papo Direto. Nessa semana, o Ministério da Saúde divulgou a notícia de que vai liberar um link, um questionário, né, no site do Ministério, para que as pessoas possam preencher um questionário. Esse questionário tem perguntas com o objetivo de verificar a questão da saúde mental do brasileiro. A ideia do Ministério, depois do resultado dessa adesão que se espera da população, é verificar qual a real necessidade de repente pensar ou repensar as políticas públicas relacionadas ao atendimento psicossocial que é realizado em vários locais do Brasil. Então, o link você pode acessar no site do Ministério da Saúde, vai verificar lá questionário sobre saúde mental, vai poder acessar e fica disponível até o dia 15 de maio. E por falar em saúde mental, Jádia, é a pergunta que eu quero te fazer. Você como psicóloga, com certeza, pensar em psicologia e saúde mental, né, tem tudo a ver nesse momento. O que dizer, como manter a saúde mental nesse momento de isolamento, de necessidade de isolamento social? Então, todos nós, em maior ou menor grau, a gente tem uma necessidade de ter o controle da situação, né? E essa pandemia, o coronavírus, ele veio para mostrar para a gente, uma das coisas que ele veio para mostrar é que, de fato, ele veio tirar o controle das nossas mãos, né? E muitos dos transtornos que a gente trabalha, vários transtornos de ansiedade, eles estão vinculados exatamente a isso. A ansiedade é isso. Ela é uma necessidade muito grande de controle. E a ansiedade é o quê? Ela é um medo indefinido. Você não consegue identificar exatamente do que você está com medo, o que está acontecendo naquele momento. Só que a ansiedade, ela faz parte da vida de todo mundo. E ela é boa. Em determinado grau, ela é boa. Só que quando você perde a noção, o limite disso, ela acaba gerando o transtorno da ansiedade generalizada, as fobias, o pânico, né, dentre outros. Então, o que acontece? Quando existe uma situação concreta, porque nesse caso a gente está lidando com uma situação que de fato é uma coisa que pode acontecer. As pessoas que já têm características ansiosas, essa situação ela só potencializou uma coisa que já existia. Pessoas que conseguem manter os dois pés no chão e conseguem lidar, geralmente conseguiam lidar com a realidade, né, que elas conseguiam ser menos emocionais e mais racionais, até essas pessoas elas já estão um pouquinho mais ansiosas. Mas o que diferencia uma das outras é como que elas conseguem racionalizar os seus recursos, como que elas conseguem canalizar os seus recursos emocionais, seus recursos mentais. No caso de uma pessoa que ela já não consegue mais lidar com as situações da vida real e ela já tá chegando num ponto em que a vida social dela, a vida laboral dela já está ficando prejudicada em função da ansiedade, aí sim a gente já começa a se preocupar e começa a pensar que ela está precisando de uma ajuda profissional. Hoje, em função de tudo que está acontecendo, talvez um pouco menos do que no início, porque no início já estavam restritos todos os atendimentos. Hoje uma pessoa que você percebe que ela já não consegue mais dormir, que ela a alimentação dela está prejudicada, que ela está tendo crises, né, de ansiedade, ela vai ter que procurar uma ajuda especializada. Ela vai procurar o posto de saúde perto da casa dela e aí o médico vai verificar se ela está precisando de uma avaliação psiquiátrica, ele vai encaminhar para o CAPS ou se for uma coisa de gravidade, se for uma urgência ou emergência, ele encaminha para um hospital. As dicas que a gente tem para lidar com essa situação, se tiver o controle, o que você precisa fazer? Primeira coisa, você vai fazer exercícios de respiração. As pessoas geralmente têm um certo preconceito em relação a isso. Eu já tentei. Não, provavelmente o que você tentou foi respirar da maneira que... Não, a respiração ela é o controle das suas emoções, basicamente. E existem exercícios que eles são muito eficazes para controlar todo o teu organismo. A tua respiração que ela vai simplesmente chegar no teu cérebro e vai te acalmar.
É o exercício de respiração que controla todo o teu organismo numa situação de pânico. E é lógico que aqui eu não vou ter o tempo específico para te explicar tudo a respeito disso, mas exercícios de respiração e visualização, eles controlam uma situação moderada de uma crise de pânico, uma situação moderada, lógico que não é uma situação grave, né? Mas na internet, por exemplo, hoje já são disponibilizados. Numa situação grave, você vai procurar uma ajuda terapêutica, uma ajuda profissional, mas os exercícios de respiração, eles são fundamentais. Numa situação como essa, que a maioria das pessoas está passando, o que você vai tentar fazer? Primeiro, você nunca vai negar o que você está sentindo, nunca. Você sempre vai deixar os seus sentimentos falarem. Tudo que você tentar afastar, ele vem potencializado, ele vem muito maior. Então, deixe as suas emoções fluírem, tá? Procure conversar com alguém, não qualquer pessoa. E conversar, deixar a coisa fluir é diferente de reclamar, tá? Isso. Imagine você sempre ficar falando a respeito do mesmo assunto. Uma coisa muito interessante, por exemplo, é você ter um diário. Imagine que sempre que você sente alguma coisa, você vai lá e escreva. Quando você escreve, quando você fala, você começa a observar que, às vezes, os estímulos ambientais, os estímulos da tua vida diária, eles são menos responsáveis pela maneira como que você se sente do que, de fato, as suas emoções. As suas emoções, os seus pensamentos, eles interferem muito mais no teu humor do que as coisas que acontecem. Ou seja, você não precisa ganhar na loteria todo dia para estar muito feliz. Você não precisa ter uma grande novidade para ficar feliz. E também, você não precisa ter uma grande tragédia na tua vida para estar muito triste. É muito mais a maneira como você pensa e como você reage às suas emoções e aos seus sentimentos que interferem no teu humor. E com um diário você vai começar a observar isso. Porque quando você está dentro da tua casa, quando você não tem acesso às outras pessoas e aos outros estímulos ambientais, você vai ver, você vai entrar em contato com você. E muitas vezes é interessante observar que quando a gente está sozinho, porque o ser humano, o que acontece? A gente forma a nossa identidade e a gente observa também a gente olha para o nosso eu através do outro. O ser humano é um ser social. Quando ele para de interagir com o outro, ele é obrigado a olhar para quem? Ele é obrigado a olhar para ele mesmo. Quando a gente está muito focado na nossa carreira, em sair na sexta-feira, em tomar uma cervejinha, enfim, você vai sempre olhando para o outro, para o outro, para o outro. Quando você chega num momento de isolamento e você olha para você mesmo, você se depara com as suas angústias. E todos nós, sem exceção, temos um vazio emocional, temos um vazio existencial. Quando a gente se depara com isso, as nossas angústias vêm à tona. E tudo que está acontecendo faz com que essas angústias gerem ansiedade também. Então a gente não pode culpar só o coronavírus por causa disso. Ah, com certeza. Mas aí eu te pergunto assim, ó, a ansiedade, ela é um sentimento, algo que a gente pode ter ou equilibrado, né, pelo que eu estou entendendo, ou de repente ele acaba se exacerbando e tomando um nível em que você precisa tomar uma atitude um pouquinho mais drástica, né, de procurar um profissional, ou de buscar uma ajuda, às vezes mesmo iniciando já com uma conversa com alguém de confiança. Olha, estou me sentindo assim, o que será que eu faço? E aí, se você fica sabendo de algo assim, você já fica, né, já fica aqui a dica para que você observe, opa, essa pessoa está pedindo socorro, como é que eu vou ajudar? Então, de repente, direcionar mesmo, como disse a Jádia, buscar uma unidade de saúde e, com certeza, o encaminhamento correto vai ser feito a partir dali. Agora, eu te pergunto assim, quais são, às vezes a gente tem uma pessoa com a qual a gente está acostumada ali no nosso, né, no dia a dia mesmo dentro, mas nessa situação de isolamento, e aí você percebe um comportamento diferenciado. Qual seria esse comportamento, seja de um adolescente, do marido ou da esposa, que pode dar um indício de que a saúde mental dessa pessoa, de que de repente essa ansiedade está saindo do equilíbrio? Que tipo de comportamento as pessoas têm para que a gente possa ficar alerta e de repente poder ali ajudar e ter alguma atitude diferenciada para poder acompanhar? Qualquer comportamento exacerbado. Tudo que é exacerbado ou que diminui muito. Por exemplo, como eu falei, do sono. O sono é uma coisa muito interessante. É quando a pessoa ela dorme muito ou dorme pouco, né? Diminui muito essa rotina ou ela inverte o ciclo circadiano.
Outra coisa, a alimentação. É lógico que agora as pessoas brincam muito a respeito da alimentação, né? Ah, eu estou comendo demais e tal. Até pode ser explicado um pouco isso, mas ela está comendo demais. Outra coisa, quando esses tiques de limpeza também. O que a gente tem que ver é que é uma coisa muito situacional também, porque ela está muito parada em casa. Mas, por exemplo, quando a pessoa... Deixa eu pensar alguma coisa bem típica que poderia ser utilizada nesse momento, a irritação. Quando a pessoa fica extremamente irritada, ou quando ela fica muito mal-humorada, quando ela fica agressiva. Quando ela tem uma alteração de comportamento que fique muito evidente que não era assim antes e alterou em função disso, que não tem um estímulo que possa ter desencadeado isso. Perfeito. Então, isso acaba percebendo, opa, aí tem uma coisa errada. E uma coisa que eu gostaria de falar, que eu falei, né, que eu acabei salientando muito, converse, escreva um diário, atividade física é essencial. Atividade física libera endorfina, né? Alguns alimentos liberam serotonina e esse tipo de neurotransmissor gera a sensação de bem-estar. Então, tudo que ao mesmo tempo que eu falei que você acaba olhando para dentro e acaba ficando ansioso, olhe um pouco para fora e tire o foco de dentro de você, porque as pessoas que estão ansiosas, elas têm a tendência de ficar ruminando o pensamento. Então, quando você não consegue ter uma conversa interna racional e questionar a veracidade e a racionalidade dos teus pensamentos, faça alguma coisa que te tire aqui de dentro. Tente buscar um estímulo, tente buscar estímulos simples, por exemplo, olhar para a chuva, né? Se você não consegue tirar, se está demais, se você está sentindo porque às vezes uma pessoa que ela chega num nível de ansiedade que ela sente que ela vai enlouquecer, que ela sente que aquilo está demais, ela precisa de alguma coisa, a gente até fala de uma parada de pensamento. Alguma coisa que, por exemplo, tem pessoas que colocam um elástico no pulso e ficam puxando, pode parecer uma bobagem, mas aquilo tira o foco do mental e vai para o físico. Já vi algo assim, justamente o estímulo, às vezes até assim, com relação a alguma coisa que você quer parar, né? Você ter esse estímulo de forma diferente. Nesse caso aí, é justamente no momento do estresse ou de algo que você realmente precisa dar uma acalmada, tem essa possibilidade. Eu acredito, você falou dos exercícios de respiração, inspirar profundamente, expirar, né? De repente sentar em algum ambiente assim, relaxar o máximo que puder, para que esse momento também que você possa conseguir enxergar melhor o que você está vivendo, porque é muita emoção, né? Como eu disse no início do programa, parece que existem estudos quando você fica um bom tempo e as pessoas, a partir da segunda semana sem contato social, você já começa a sentir mais emoção do que razão no teu dia a dia. Imagina, tem muita gente que está aí há mais de 30 dias sem esse contato social, de repente apenas virtual. E aí eu te pergunto, essa questão dessa forma virtual com que as pessoas estão mantendo contato hoje, ela ajuda, ela pode atrapalhar, ou ela precisa ser reforçada porque ajuda mesmo, ou ela precisa ser evitada porque de repente pode ser prejudicial? Depende de cada um, ou isso é bom ou é ruim? Como é que você avalia mesmo essa questão a falta do contato? A gente diz, né, o não abraçar, o não beijar, mas tem muita gente que também não gosta muito disso, né? Então, mantém, mas é aquela coisa pelo menos de poder sentar, conversar. Hoje em dia você pode fazer isso, mas com uma certa distância, e isso atrapalha de certa forma. Porém, eu te pergunto bem nessa questão desse contato que as pessoas estão tendo, mas só que é virtual. Não é o pessoal. O quanto isso realmente ajuda ou pode atrapalhar? Qual é a tua opinião sobre isso? Freud já falava para a gente sempre tomar cuidado com os excessos. Tudo que é exacerbado é um problema, tudo. Então, assim, com quem que você está tendo seu contato? Se for um contato com uma pessoa que você ama, com uma pessoa que te faz bem, isso é excelente. O problema é você ter um contato forçado. Até com o teu familiar que não te faz bem, isso não vai fazer bem para você. Tudo tem que ser na medida e tudo tem que ser saudável. A vida, toda a nossa vida é uma questão de equilíbrio.
É uma busca pelo equilíbrio, é a busca pelo saudável, é você tentar chegar num ponto de equilíbrio na tua vida. Então, assim, as redes sociais, elas na verdade são um perigo. Existem pesquisas que indicam que quanto mais tempo você fica nas redes sociais, você tem uma tendência maior a desenvolver depressão. Então, se você ficar no Instagram de um famoso vendo a vida perfeita que ele tem, é evidente que você vai desenvolver algum tipo de sintoma. Né? A própria inveja acaba sendo um sintoma. Você buscar muito o interesse exacerbado da vida de outra pessoa, um sintoma. Agora, o contato saudável com seus amigos é muito bom. Se for saudável, é muito interessante. E já que você não pode ver a pessoa pessoalmente, legal, então você vai falando. Agora, gente, é muito interessante você prestar atenção que a solidão, a solitude, ela é uma coisa boa. Né? Então, você não precisa estar em contato o tempo todo com as pessoas. Que mal que tem você ficar um pouco sozinho? O que está acontecendo nessa sua relação só com você? Entendeu? Então, isso é interessante. É bom sim você ter contato com as pessoas que você ama e que amam você e que te fazem bem, se isso te fizer bem. Perfeito. A gente termina esse bloco, então, reforçando isso, né? Se você está aproveitando as redes sociais, as formas, reuniões estão sendo frequentes, estão acontecendo uma periodicidade muito maior através de determinados aplicativos e programas. E quando, já fica a dica, né? Quando poxa, de repente uma reunião de família praticamente que você pode promover através do uso do computador. Vale muito a pena. O problema, como disse a psicóloga Jádia, é se você está ali se forçando a algo num meio nocivo e com informações mais nocivas ainda. É importante aqui ficar a dica para os pais, né, para poder observar bem a questão do que é que os seus filhos, especialmente aqueles filhos adolescentes, eu digo por mim que tenho 2 adolescentes em casa, tem que observar bem. As crianças fica mais fácil ainda, mas tem que observar que tipo de desenho que está assistindo, mas principalmente também quando tem o contato, né? Ligar para a avó, né? Propiciar, incentivar isso, ligar para tios, dar parabéns para um amiguinho. Eu acho que tudo isso realmente continua sendo muito válido da gente reforçar aqui. E a gente vai falar sobre situações também, as redes sociais, fake news, o quanto desse equilíbrio é necessário, como é que a gente deve dosar tudo isso. A gente vai falar no próximo bloco, a gente volta já nessa entrevista que a gente está fazendo aqui com a psicóloga Jádia Ruhoff. A gente volta já.